Boa tarde, senhoras e senhores. O Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte tem a honra de recebê-los para a 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, este ano com o tema O Caminho para a Prosperidade. Hoje vamos debater os fatores que dificultam o progresso no Brasil e buscar apontar possíveis soluções e caminhos para a construção de uma sociedade mais próspera para todos. Ouviremos nas próximas horas depoimentos e ideias de empresários e de gestores de diversas áreas. Nesta tarde, vamos falar de teorias econômicas e políticas, o papel do parlamento na retomada do crescimento e apresentaremos sugestões de caminhos para que o nosso país possa seguir rumo à prosperidade. Agradecemos a presença de cada um dos senhores e senhoras e a todos que viabilizaram a realização deste evento, patrocinadores e apoiadores. Patrocinador Master, Grupo Sada. Nossos outros patrocinadores: Araújo, Copasa, Évora, Jan Engenharia e Unimed BH. Apoio: Abra Vídeos para Web, Coinext, corretora de criptomoedas, Partners Comunicação Pro Business, apoio de mídia, Rádio 91.7 Super, Jornal O Tempo e PAD, Hotel Oficial, Mercury e os institutos parceiros. Neste momento, convidamos ao palco o presidente do IFL-BH, Lucas Vidigal. Boa tarde. Uma década. Há 10 anos, o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte vem promovendo o mais importante espaço de debates de Minas Gerais, sempre propagando ideias e valores de liberdade. Vimos tantas coisas nesses últimos 10 anos, passamos por tantas mudanças. Algumas delas têm reflexo aqui, nesse auditório, neste fórum. Um auditório lotado, mais de 100 mil pessoas acompanhando a transmissão ao vivo e a participação de egressos de instituto de formação, como Paulo Ebel, um dos responsáveis pela criação do IFL-BH, hoje realizando um excelente trabalho à frente da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. E o retorno, depois de 3 anos, de um genial economista, PhD por Chicago, agora como ministro da Economia. Em um período de intensas transformações na sociedade brasileira, com impactos diretos também no mundo político, julgamos essencial envolver toda a sociedade em torno do tema O Caminho para a Prosperidade. Como explicar que um país tão abundante em recursos naturais, com tantos empreendedores e tão exuberante, tenha dificuldade para alcançar um nível de desenvolvimento econômico e social significativo e sustentável? A verdade é que esse desenvolvimento pouco tem a ver com a abundância de recursos naturais. Para entender a raiz da questão, precisamos começar com o óbvio. A riqueza é a antítese da pobreza. O que parece não ser tão óbvio é que a riqueza precisa ser criada, não basta estar disponível. Nenhuma casa, escola ou hospital podem ser construídos sem que antes o minério de ferro seja removido da terra, devidamente beneficiado, transformado em aço e utilizado pela construção civil. Tampouco o pão pode ser consumido sem que antes o solo seja tratado, as sementes sejam plantadas e as colheitas realizadas. E mesmo depois disso, os alimentos produzidos ainda precisam passar por fábricas de beneficiamento, serem transportados para as cidades, onde são distribuídos em supermercados, restaurantes, padarias e inúmeros pequenos negócios, só para então estarem disponíveis para a população. E o mesmo é válido para tudo aquilo que gera desenvolvimento: livros, remédios, computadores, saneamento básico, infraestrutura. Tudo que valorizamos e chamamos de riqueza precisa antes ser produzida para estar disponível para a população. Para compreendermos os reais motivos por trás do baixo desenvolvimento do Brasil, é fundamental compreender este ensinamento básico. A única maneira de aumentar a oferta de produtos e serviços na sociedade é produzindo mais. Por isso, acreditamos que o caminho para a prosperidade passa, sim, por um melhor ambiente de negócios.
Isso implica em dar mais poder a contratos particulares, desburocratizar e desregulamentar a iniciativa privada, reduzir o tamanho da máquina pública para que possamos reduzir a carga tributária e simplificá-la. E, claro, abrir a economia brasileira. O maior inimigo da pobreza é o capitalismo de livre mercado. Nenhuma outra forma de organização social gerou tanta riqueza ou tirou tanta gente da pobreza na história. O caminho para a prosperidade passa pela interação voluntária de empresas e indivíduos, visando a produção, a inovação e a geração de riqueza. Já insistimos demais no planejamento central e na social-democracia. Como bem disse Paulo Guedes, é chegada a hora da liberal-democracia. Ou, parafraseando Frederic Bastiat, posto que se infligiram ao corpo social tantos sistemas, que se termine por onde se deveria ter começado, que se rejeitem todos os sistemas, que se coloque, por fim, a liberdade à prova. E para a abertura oficial do fórum, convido ao palco o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde. Para mim é um enorme prazer estar aqui participando do 10º Fórum da Liberdade, pela primeira vez como governador. Estive aqui o ano passado, mas ainda era um candidato com pouquíssimas chances de vitória. Mas como no mundo tudo é possível, estamos aqui hoje como governador de Minas Gerais. Para aqueles que não sabem, eu só queria dizer, que eu venho do setor privado, onde eu trabalhei até os 53 anos de idade, e só estou aqui hoje pelo motivo desse congresso, devido à causa liberal. Não fosse o Partido Novo, com as suas ideias, com os seus princípios, com toda certeza, nesse horário, eu estaria lá na minha querida Araxá, trabalhando na minha empresa. Mas estou aqui, não só para governar Minas, mas também para difundirmos essa causa que ficou tão esquecida aqui no Brasil. Estamos agora, semana que vem, completando 9 meses de governo. Se alguém me perguntar se nós fizemos alguma coisa de extraordinário, eu diria que nada. Mas, pelo menos, paramos de fazer os absurdos que aconteciam. E nós sabemos que para alguma coisa dar certo, o primeiro ponto, a primeira lição a se fazer é eliminar aquilo que faz mal. Antes de adubar o chão, é preciso tirar as ervas daninhas, é preciso capinar, é preciso deixar o solo preparado antes de adubá-lo, para só depois plantar. E o Estado de Minas, eu diria que estava nessa situação, se degradando cada vez mais, caminhando rumo a um precipício. O que nós fizemos, e que já ajudou muito o Estado, foi simplesmente aquilo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Exemplo, pagar às prefeituras aquilo que é de direito das prefeituras. Pagar o 13º salário de 2018, que é direito do funcionalismo público. Eu acho que está dando para vocês perceberem que o essencial não estava sendo feito. Então, o que nós estamos fazendo, eu diria até esse momento, é quase que só apagando incêndios.
Mas se alguém quer construir alguma coisa, primeiro precisa apagar os incêndios que estão aí. E, apesar de todas essas dificuldades de um Estado falido, de um Estado sem recursos, nós ainda conseguimos fazer alguma coisa que fez com que o Estado melhorasse, principalmente aquilo que depende de gestão. Um dos pontos que conseguimos avanços foi na questão da criminalidade. Tivemos, nos primeiros 8 meses desse ano, os menores índices dos últimos 8 anos no Estado. E isso vai continuar caindo. Esses índices vão continuar em queda. Por quê? Porque gestão nós sabemos fazer. Colocar pessoas corretas no lugar certo, usar ao máximo os recursos existentes, compartilhar aquilo que for possível, e nesse ponto eu faço questão de dar o exemplo. Nós estamos completando na segunda-feira que vem, dia 30, 2 meses sem termos nenhuma explosão de agência bancária em Minas Gerais. Isso não acontecia há mais de década. E isso só está acontecendo porque o governador de Minas não tem mais aeronave privativa. Hoje, todas as aeronaves do Estado são compartilhadas. E o último episódio que nós tivemos de explosão de caixa, em Uberaba, 1 hora, a polícia, a nossa equipe de elite estava lá em Uberaba porque tinha um jato que podia ser usado e que até o ano passado não estava disponível. Então, são ações que não exigem nenhuma genialidade que estão sendo adotadas, mas que qualquer bom senso concluiria que fazem todo sentido. Mas, infelizmente, é o que mais faltava no último governo. De 21 secretarias, nós reduzimos para 12, todos os secretários selecionados, todos eles já sabatinados na Assembleia Legislativa. Mostraram que estão no meu governo porque podem muito contribuir. E no meu governo não tem, como sempre aconteceu, pagamento de dívidas de campanha. Até porque eu fui eleito sem prometer nada e sem ter apoio de praticamente nenhum partido político, exceto do Partido Novo. Então, estamos fazendo um governo que nasceu diferente e que hoje, eu posso dizer, temos mais liberdade do que qualquer outro teve anteriormente. E a grande bandeira que eu tenho levantado é que eu quero que o Estado de Minas Gerais se transforme num Estado amigo de quem investe, de quem gera empregos, de quem trabalha. Falar em redução de impostos nesse momento de dificuldades financeiras é algo quase impossível, mas a vida do empreendedor pode ser em muito facilitada. Podemos simplificar a legislação tributária. Nós sabemos que aqui no Brasil uma empresa grande, muitas vezes tem na área fiscal 50 pessoas, e lá fora uma empresa do mesmo porte tem 4. Então, simplificando já significa redução de despesa para as empresas. Estamos agilizando outorgas de água que levavam década ou mais para serem analisadas, hoje estão levando meses e queremos reduzir mais ainda. A parte ambiental, sem tomar nenhuma medida que leve à deterioração do meio ambiente, está sendo agilizada, digitalizada. Porque o que acontecia era uma empresa tentar se instalar e o processo dela levar 8, 10 anos. Nesse meio tempo, a tecnologia já mudou, aquela matéria-prima talvez já foi substituída e o projeto já não faz nenhum sentido.
Então, nesse ponto de desburocratizar, de simplificar e de agilizar, o Estado está atuando de forma bem proativa. Já fizemos muito, mas diria que muito mais ainda está por ser feito. E diria que os resultados já têm acontecido. De acordo com o CAGED, publicado pelo Ministério do Trabalho, nos 7 primeiros meses desse ano, de janeiro a julho, nós criamos aqui em nosso estado 99.600 vagas com carteira assinada. Esse número só perde para o estado de São Paulo e, proporcionalmente, é o melhor do Brasil, quando se pega vagas criadas pela população. Está cedo ainda para falar que é reflexo do que estamos fazendo, mas provavelmente devemos ter aí uma relação de causa e efeito. Eu queria ainda comentar aqui sobre o momento em que o Brasil está passando. Eu sou nascido em 64, exatamente no ano da Revolução, ou do golpe militar, né? Aí depende de quem quer dar o nome. Eu posso dizer o seguinte, de 64 a 85, nós vivemos um regime militar, alguns chamam de ditadura, de repressão, e de 85 até o ano passado, nós vivemos uma democracia, que eu posso dizer por mim mesmo, foi uma democracia irresponsável, porque foi uma democracia apenas no nome, uma democracia que permitiu que algumas categorias da sociedade se apropriassem do Estado. E estamos vivendo a situação atual exatamente por esse motivo. O Estado no Brasil foi desvirtuado completamente. O Estado, nós sabemos, não é um fim. O Estado é um meio para que a sociedade possa ter uma vida melhor, para que a sociedade seja atendida em saúde, em segurança, em educação e em infraestrutura. E aqui no Brasil, o que aconteceu, principalmente tendo como causa a quantidade de direitos que a Constituição de 88 colocou, foi que algumas categorias de dentro do Estado e algumas de fora se apropriaram da maioria da riqueza. E não vamos culpar somente o Estado, não, porque nós vimos nos últimos anos várias grandes empresas serem cúmplices e até protagonistas junto com personagens de dentro do Estado. A Lava Jato, de certa maneira, deu um cerco a esse pessoal de fora do Estado, mas somente medidas legais, mudanças na Constituição, vão poder reduzir aquilo que ainda existe de impacto de pessoas que estão dentro do Estado. A mudança da Previdência que nós estamos assistindo, eu diria que é uma dessas alterações necessárias, mas muito ainda está por ser feito. Precisamos rever a legislação tributária, que tornou o Brasil um inferno tributário, um lugar de uma insegurança jurídica sem tamanho, e precisamos também de uma reforma administrativa para termos um Estado menor, um Estado mais eficiente. Eu que sempre andei pelo interior do Estado como empresário e na campanha e agora também como governador, vejo coisas que não fazem sentido nenhum. Municípios extremamente pequenos, com 2.000, 3.000 habitantes, terem toda uma estrutura administrativa que, do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido.
no mínimo 9 vereadores, no mínimo vários secretários. Isto tem um custo altíssimo para a comunidade. No sistema atual, em que os repasses são impositivos, o vereador recebe em dia o salário dele, mas no posto de saúde municipal falta medicamento para a população. E lembrando que, na maioria dos casos, esse vereador trabalha 2 horas por mês, não é um salário alto que ele recebe, talvez R$4.000, mas quem aqui de vocês ganha R$2.000 por hora? Eu não ganho e penso que pouquíssimos aqui devem ganhar. Então, este é um dos problemas que nós herdamos da Constituição de 88. Tratou uma cidade de 4.000 habitantes da mesma forma que trata aqui Belo Horizonte, com 2 milhões de habitantes. Então, é algo que precisa ser revisto. Isso é um exemplo dentre talvez centenas que nós precisaremos rever. E devido exatamente a essa situação, o Estado no Brasil faliu, né? Quando eu falo Estado, é o governo federal. Qualquer um que lê as manchetes de jornais vê isso aí claramente, o que está acontecendo nesse momento. O governo de Minas já está num processo mais avançado e os outros estados estão caminhando para serem, em alguns anos, o que Minas Gerais é hoje, caso nada venha a ser feito. E tudo isso tem como causa essa desvirtualização do Estado. Ele esqueceu que ele existe para atender a sociedade. E, em vez disso, ele passou a atender a si mesmo e os interesses de algumas categorias. E cabe a nós, liberais, enfrentarmos esse Leviatã, né? Esse monstro em que se transformou o Estado. E, muitas vezes, esse Estado ainda acaba sendo utilizado de maneira que causa um sofrimento gigantesco para o povo. Depois da crise de 2008, em que foi dito para nós que nós estávamos fazendo alarde demais devido a uma marolinha, enquanto o mundo entrava em recessão e fazia ajustes, o que nós assistimos aqui no Brasil de 2008, 2009 até 2013 e 2014, foi a nossa economia crescer através de anabolizantes. E qualquer um aqui que já estudou a respeito de anabolizantes sabe como que ele funciona. Alguém quer ficar parecido com o Hulk, começa a tomar o anabolizante e daqui 6 meses está o Hulk em pessoa mesmo. Todo bombadão, etc. Mas, daqui a 5 anos, 10 anos, vai enfrentar todos os tipos de doenças imagináveis. Problemas renais, problemas cardíacos, problemas hepáticos, impotência e outros mais. O que fizeram com o Brasil nesse período foi exatamente isso. Colocaram anabolizante na economia, que cresceu de forma toda desestruturada, criando um desequilíbrio enorme. E talvez somente agora nós estejamos passando dessa fase. E temos de corrigir, boa parte já foi corrigido, né? Esse desemprego que começou em 2015, se aprofundou em 2016, é parte desse ajuste tão dolorido pelo qual nós estamos passando, em que milhares e milhares de empresas foram à falência, milhões de pessoas perderam o emprego, outros milhões perderam renda, e eu diria que parte do ajuste foi feito, mas cabe a nós liberais terminarmos de concluir esse ajuste de forma adequada. E estou aqui hoje como governador exatamente por esse motivo,
porque não é o governo que vai concluir esse ajuste, é a sociedade. Cabe ao governo simplesmente dar as condições que a própria sociedade caminha por si só. É só o governo não atrapalhar, não complicar, não exigir coisas descabidas. Nós estaremos encaminhando para a Assembleia aqui de Minas, nas próximas semanas, o nosso plano de ajuste, para que os deputados possam analisar e dar sugestões. Mas milagre não existe. Minas só vai ser resgatada no dia que ela passar a ter despesas condizentes com as suas receitas. E nos últimos anos, o que nós assistimos foram as despesas subirem sistematicamente mais do que as receitas. E o que o plano propõe é exatamente isso, é colocar um freio, um limitador no crescimento das despesas futuras. Nenhum privilégio vai ser desfeito, os existentes, mas novos não serão criados. Vamos estar travando, de certa maneira, uma guerra de comunicação, porque aquelas categorias que serão afetadas no futuro, com toda certeza, vão esbravejar e lutar, não querem perder os privilégios, mas conto com vocês aqui nessa luta. Eu queria ainda comentar aqui, tenho sido bastante criticado pelos funcionários da empresa quando falo, mas quero lembrar que não tenho nada contra os funcionários da CEMIG. Tem muita gente qualificada lá. Eu tenho contra, sim, o modelo de governança que tem sido adotado no Brasil e em Minas Gerais, no que diz respeito às empresas estatais. E a CEMIG mostra o que uma empresa estatal pode fazer e como também, de certa maneira, ela passou a ser quase que uma cópia do Estado. Muitos de vocês aqui devem saber que a CEMIG não consegue fornecer energia para empresas que solicitam um aumento de carga porque estão ampliando a capacidade ou porque vão se instalar ou mudar de local. E até mesmo residência, condomínios não conseguem. É uma empresa de energia que não consegue, apesar de ter um monopólio, vender energia de acordo com aquilo que o consumidor quer. Ela pede 1 ano, 2 anos para poder fornecer aquilo que só ela fornece. Uma situação absurda. Por outro lado, tive também o prazer de encontrar na campanha, e ainda sempre atendo, investidores que querem gerar energia fotovoltaica aqui em Minas Gerais e que enfrentam o mesmo tipo de problema. Querem fornecer energia e a CEMIG não consegue conectá-los no sistema. Analisem aqui comigo. Nós temos uma empresa que cabe a ela comprar, transmitir e fornecer energia. De um lado tem quem quer comprar e do outro lado quem quer vender. E ela não atende nenhum nem outro. Será que essa empresa está desempenhando a função dela? Será que essa empresa está ajudando ou sendo um obstáculo ao desenvolvimento do Estado? Essa é a situação da CEMIG. É uma empresa que parou de investir, porque o principal sócio dela, que é o Estado de Minas Gerais, retirou muito mais recursos do que deveria nos últimos anos. E agora essa empresa precisa investir 21 bilhões para poder fazer todos os investimentos que normalizem essa situação que eu estou comentando. E é um Estado falido que vai ter recursos para colocar nessa empresa? Nós vamos deixar ela estatal
para que ela continue sendo um obstáculo ao desenvolvimento? Ou será que não deveríamos ser mais realistas e privatizá-la para investidores que podem colocar não só esses 21 bilhões, como muito mais, e termos... Então, está aí o recado. E para concluir, eu queria dizer que não existe bala de prata, não existe ação isolada que irá resolver o problema de Minas e do Brasil. O que eu e a minha equipe de secretários temos feito são centenas ou milhares de ações, cada uma resultando numa melhoria, num prazo menor para o cidadão, ou na economia de alguns milhares ou milhões de reais por ano. Nada isoladamente é suficiente para um problema tão grande. Toda economia é bem-vinda, estamos correndo atrás de economia de 10 mil reais por ano, como também de 100 milhões de reais por ano. Todas elas são importantes para um Estado que nunca se preocupou em conter despesas. Uma das surpresas que eu estou tendo como governador de Minas, eu posso dizer que é a quantidade de oportunidades de redução de despesa que nós temos. É um mato que nunca foi podado, que só cresceu nas últimas décadas, mas que agora, pela primeira vez, talvez na história, está tendo aí uma reversão. E é uma máquina que não existe para atender a população. Isso ficou claríssimo para mim. Existe sim para atender os interesses de alguns grupos que se apropriaram dela, mas que agora, devido, como eu falei, à forma como fui eleito, estamos tendo a liberdade para fazer como outros nunca tiveram. E lembro que quero ser o governador de Minas que mais vai perder poder durante o seu mandato. Quero perder todas as estatais. Já perdi 9 secretarias, como eu disse, eram 21 e ficaram 12. E ainda quero perder muito mais, porque o poder não é do Estado, o poder pertence a vocês e ao povo. Muito obrigado. Agradecemos a participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, compartilhando com o nosso auditório as angústias, os desafios, mas especialmente as ações que estão sendo tomadas para resolver os problemas do nosso Estado.